Hoje a gente vai apresentar sobre o capítulo 5.19 do livro de inspeção predial, que trata sobre os sistemas de cobertura para obter nota da matéria de manutenção predial. Primeiro, os nossos tópicos vão ser essencialmente 4, que vão conter a descrição e finalidade do sistema, principais anomalias e falhas, recomendações e orientações técnicas e um checklist final. Primeiro, a descrição e a finalidade do sistema. As coberturas das edificações normalmente são compostas de telhados ou de lajes impermeabilizadas. A finalidade desse sistema é proteger as edificações contra a ação de intempéries como chuva, ventos, temperaturas, além de estar relacionados a elementos sistêmicos. Independente do tipo de cobertura, deverá existir junto à mesma um sistema de coleta e condução de águas pluviais para evitar empoçamento e infiltrações dessas águas. Os telhados são compostos de estrutura, telhas, calhas, rufos e outros acessórios, tais como subcobertura e, em alguns casos, tratamento térmico e acústico. Sobre tipos de estrutura do sistema de cobertura, temos a madeira. Para ser empregada na cobertura, deve ter boa capacidade de carga, ou seja, suportar o peso da cobertura e resistir a outras cargas relativas a ventos, chuvas, etc. E resistência ao ataque de fungos, cupins, brocas, etc. Além de serem isentas de umidades excessivas, para que a perda da umidade não provoque variações dimensionais, deformações excessivas e empenamentos dos elementos da estrutura e cause desalinhamentos, fendilhamentos e infiltrações. Já a estrutura metálica normalmente se utiliza de ferro, alumínio e aço em sua composição. Há diversos tipos de ferro e aços utilizados, sendo que alguns desses possuem sistema de autoproteção contra agentes agressivos, como umidade, poluição e etc. Na imagem ao lado, a gente tem um esquema de um telhado apresentando suas principais estruturas. A trama, nome dado ao conjunto formado por ripas, caibros e terças. A apresentação dos caibros, das ripas e das terças. E a tesoura, que é a estrutura principal, que sustenta e transfere o peso do telhado para os pilares e paredes da casa. Sobre os componentes da tesoura, nós temos basicamente 8, onde o primeiro é o pendural, a parte vertical, central da tesoura. O segundo é o montante ou pontalete, elemento vertical, paralelo ao pendural. A escora ou diagonal, elemento na diagonal, que une montantes e banzo superior. O banzo superior, que é um dos lados do triângulo principal. O banzo inferior, a linha inferior ou base do triângulo. As terças, vigas apoiadas para a sustentação dos caibros. Os caibros, peças apoiadas nas terças para a sustentação das ripas. E as ripas, elementos pregados sobre os caibros para a sustentação das telhas. Já as telhas, elas são mais empregadas As telhas mais empregadas são tipo cerâmica, fibrocimento, alumínio, concreto e pedra. As telhas metálicas, no geral, têm ligação com o sistema de aterramento e incorporam isolantes térmicos. Já as telhas de concreto, normalmente elas são pré-moldadas e necessitam de cuidados especiais em sua manutenção, para não ocorrerem infiltrações de água pelas telhas. Existem também telhas autoportantes, que não necessitam de estruturas intermediárias para apoiá-las, sendo metálicas ou em concreto. Sobre os elementos do telhado, primeiramente tem uma representação ali dos componentes da tesoura, né, mostrando imageticamente como que eles seriam distribuídos. E nesse telhado nós temos a amarração, que a amarração das telhas deve observar aspectos relacionados ao tipo da telha. Em cerâmicas, são indicadas para ventos fortes ou em inclinações dos telhados superiores, e é feita com fios de cobre ou aço galvanizado. Para outros tipos, existem outros meios. Nas de fibrocimento, fixa-se com parafusos de aço galvanizado nas ripas, com sistema de vedação, com arruelas metálicas e borracha. Em estruturas metálicas, é feita por ganchos. E, para alumínio e policarbonato, é feito semelhante às de fibrocimento. Subcoberturas. Sua função é garantir a redução de infiltrações e calor, servindo, portanto, como revestimento térmico. Mantas. As mantas em alumínio são instaladas abaixo das telhas e ripas, fixadas nos caibros para evitar o apodrecimento das ripas. Calhas. Os principais materiais utilizados são metálicos, em concreto ou PVC. As calhas compõem o sistema de captação de águas pluviais, sempre com uma certa declividade até o coletor, ralo, munido de grelha, e contém a passagem de objetos e evita seu entupimento. Rufos. Os rufos evitam a infiltração de água e podem ser instalados junto a telhados e paredes, telhados e platibanas, chaminés, dutos de ventilação, domos, claraboias e etc. Rufos de parede são os rufos de encosto. Quando são instalados nas platibanas ou elementos de alvenaria, são os rufos pingadeiras. Eles evitam a percolação de água nas alvenarias e revestimentos. A sua fixação depende do material e da superfície de instalação, sendo de extrema importância sua correta instalação, a fim de evitar infiltrações posteriores. Das principais anomalias e falhas recorrentes a esses sistemas, nós temos primeiramente as deformações das estruturas em madeiras e os fendilhamentos. As deformações de ripas, caibros e terças podem ter relação com o tipo de madeira usada, ocorrendo por conta do alto teor de umidade nela, da sobrecarga, da grande influência de infiltrações, das emendas executadas sem encaixes, do mau dimensionamento e também da má execução desses encaixes quando eles são realizados. Os erros causadores podem ser a união de barras de madeira fora dos apoios, faltas
dessambladuras ou encaixes e falta de união de elementos estruturais, além da inadequação da fixação. Outras principais falhas são os deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas. O deslocamento das telhas pode ocorrer devido a ventos, chuvas e falta de amarração, deformação da estrutura ou até o trânsito de pessoas sobre elas. Acerca dos desalinhamentos podem ser causados por uso de diversos tipos de telha em uma só cobertura, falta de fixação dessas telhas, corrosão e ruptura dos fios de ferro galvanizado e também inclinações inadequadas. Além das quebras de telhas, fator comum e que gera infiltrações junto às coberturas, que podem ocorrer devido a impactos indesejáveis, lançamento de objetos, fixação incorreta, deformações da estrutura, trânsito de pessoas, etc. Essas falhas podem incidir na infiltração de água e deteriorar, apodrecer a estrutura dos telhados. Outra anomalia é a corrosão de parafusos de fixação para telhas de fibrocimento. Os parafusos podem sofrer corrosão e, portanto, deteriorização devido à ação de intempéries ou da atmosfera urbana. Outros ainda são os ressecamentos das borrachas de vedação. O ressecamento das borrachas pode acarretar em infiltrações e sua manutenção deve-se ter cuidado com esforços exagerados, que podem causar trincas nas telhas. Também tem os ressecamentos de vedantes de calhas e rufos. Os vedantes utilizados são silicones, que ao sofrerem variações térmicas, de umidade ou de raios solares, ressecam, causando infiltrações e comprometendo a fixação e emendas de chapas de rufos e calhas. Outras falhas são os destacamentos de rufos de encosto. Os destacamentos dos rufos normalmente têm relação com o tipo de chumbamento e fixação efetuada. A falta de manutenção em rufos causa destacamentos devido à deteriorização da fixação ou ações que provocam destacamentos entre as chapas metálicas. O deslocamento de pinturas em rufos de ferro galvanizado tem relação com a falta de aderência entre a tinta e a superfície do rufo, a má execução do sistema de pintura, a falta de limpeza prévia, etc. A corrosão de rufos e calhas metálicas é causada pela deficiência no sistema de pintura, na aplicação de fundos anticorrosivos e na união de elementos metálicos diferentes. Outro tipo de falha e anomalia são os transbordamentos e entupimentos de calhas e ralos. Os transbordamentos podem estar relacionados ao mau dimensionamento das peças, falta de limpeza ou problemas na declividade. Esses problemas impossibilitam a correta vazão da água, infiltração das coberturas e empoçamentos. Agora, algumas recomendações e orientações técnicas. Primeiro, substituir as madeiras apodrecidas com deformações e fendilhamentos. Executar manutenção periódica dos telhados com inspeção, substituição, pinturas periódicas em calhas e rufos e verificação de elementos defeituosos. Deve-se também proceder à limpeza de calhas, ralos e lajes para evitar entupimentos, transbordamentos, empoçamentos e infiltrações. Executar o reaperto dos parafusos do sistema de fixação. Também executar chumbamento e fixação dos rufos de encosto destacados. Além disso, a manutenção da vida útil dos silicones, aplicando-os em superfícies limpas, e as madeiras expostas devem receber um produto impregnante que a proteja. Também inspecionar periodicamente as estruturas metálicas e, em caso de corrosão, lixar a superfície, aplicar primer e pintar. Vedar os parafusos dos equipamentos instalados. Também realizar o tráfego correto de pessoas sobre o telhado e nunca sobre telhas úmidas ou molhadas. As telhas devem ser limpas e ter o limo removido. Impermeabilizar as telhas cerâmicas não esmaltadas com pintura de resina acrílica ou silicone. As telhas de concreto devem ser limpas com água sob pressão, observando as emendas e juntas, bem como sistemas de impermeabilização. E as instalações elétricas que passam sob as coberturas devem obrigatoriamente estar dentro de eletrodutos rígidos, não podendo estar aparentes. Agora a gente vai analisar duas imagens para poder descobrir se são anomalias ou falhas e ver quais os problemas que foram envolvidos para que o sistema de cobertura tivesse na situação com que ele está. O primeiro checklist a gente tirou de uma residência unifamiliar, em que esse sistema foi feito, tem uma idade de 10 anos, e é uma anomalia, ou seja, foi resultado de ação de terceiros.
e é localizado no telhado que protege os equipamentos da piscina e teve um desempenho insatisfatório, com risco à segurança do usuário e à proteção do equipamento. Esse sistema de cobertura tem uma alta incidência de chuva, de sol, de vento e também uma alta exposição ambiental. O grau de urgência pode ser classificado ali como regular, prioridade 2, e faz parte do subsistema de telha de fibrocimento. São telhas de fibrocimento que apresentam esses problemas de quebra do telhado, das telhas, e presença de uma grande quantidade de limo. A causa do problema poderia se presumir que seria a exposição ao ar livre e intempéries, e também o ressecamento das telhas. Acerca das patologias e suas vacinas, temos que foi um erro de execução, onde uma possível solução seria a retirada da telha antiga e colocação de uma telha nova, além de ter sido também erro de manutenção, onde deveria-se ter realizado a manutenção correta e regular da telha no tempo estabelecido. Segundo o checklist, nós tivemos como base essa segunda imagem, que apresenta esses problemas na estrutura de madeira de uma cobertura com telhas cerâmicas. Esse tipo de problema é uma falha nos caibros de madeira da cobertura, e o problema é a aparência de fendilhamentos, que são fissuras nos caibros, que foram citados, que sustentam as telhas cerâmicas, causados por emendas executadas sem os encaixes. Esse problema está localizado no telhado da área de serviço da residência e com desempenho insatisfatório, pois põe em risco a segurança do usuário. A exposição ambiental é média, pois há apenas incidência solar e do vento, e o grau de urgência desse problema é regular, de prioridade 2. Os erros são de manutenção e de execução, e para corrigi-lo é necessária a retirada dessa telha na área afetada, retirar a calha, retirar a retirada da antiga matéria, eu acho, né? Os erros são de manutenção e execução desse sistema, e para solucionar ele, é necessária a retirada da telha nessa área afetada, retirar também a calha e essa madeira, e colocar uma nova dessa vez, respeitando as emendas que devem ser executadas. E também realizar a manutenção regular dessa telha. Essa foi a apresentação. Obrigado pela atenção e espero que todos tenham aprendido mais sobre sistemas de cobertura.